Bom dia. Com a adaga, levante e vire de lado de sul para norte e com o punho de leste para oeste. Depois vire a lâmina de leste para oeste, o punho de norte para sul e voilá, ela está morta. Só estou esperando você dar o primeiro passo. Só estou dizendo golpeie e não se arrependa de onde mirou. Não estou brincando, quero ver você fazer isso. Quero que você a mate. Você precisa acabar com seu sofrimento acabando com a alegria dela. Esses são apenas alguns dos textos e mensagens que Isaac Apodaca enviou para sua namorada, Kiara McCauley, durante várias horas entre 28 de outubro de 2022 e o dia seguinte, sobre um plano para assassinar Grace Jennings. Grace não sabia que Isaac Apodaca, em quem confiava para abrigá-la com seus gatos e pertences por uma noite, estava ajudando a planejar seu assassinato. Às 13h30 da tarde do dia 29 de outubro, apenas 14 horas depois de ter chegado à residência na garagem ocupada por Kiara e Isaac, Grace estava morta. Ela foi brutalmente esfaqueada e cortada com uma espada. Ela tinha ferimentos perfurantes por todo o corpo, alguns causaram sua morte e outros ocorreram após sua morte. Kiara McCauley, de 19 anos, foi quem empunhou a espada e esfaqueou Grace. Mas Isaac Apodaca ajudou e incentivou Kiara a cada passo, até que Kiara tirou a vida de Grace. Este julgamento não é sobre se foi Kiara ou se foi Isaac que matou Grace Jennings. É sobre todo o esforço que Isaac Apodaca fez para que isso acontecesse. Este caso é sobre o relacionamento de Isaac com Kiara e as dinâmicas tóxicas que ele usou para punir, pressionar e manipular Kiara para fazer o que ele queria. Este caso é sobre manipulação prolongada e controle coercitivo. As evidências provarão que Isaac arquitetou o assassinato de Grace. Então, para contextualizar, Kiara, Isaac e Grace já se conheciam. Kiara e Grace cresceram juntas, e de acordo com Kiara, elas namoraram quando eram adolescentes. O relacionamento era volátil no final, e Grace e Kiara não deviam ficar uma perto da outra. Grace não podia ir à casa de Kiara e não eram amigas. Isaac diz que ele e Grace começaram a namorar após se conhecerem no Snapchat e, segundo ele, terminaram depois, mas seguiram amigos. Um dia, no shopping Santa Fe Place, Kiara encontrou Grace e Isaac, assim conheceu Isaac. E posteriormente, ela e Isaac começaram a namorar e eles continuaram mais ou menos juntos, apesar das brigas que aconteciam dos dois lados e das separações e reconciliações dramáticas. Ao longo dos anos de relacionamento com Isaac, Kiara começou a acreditar nas histórias cada vez mais bizarras que ele lhe contava, incluindo que ele, Isaac, tinha visto imagens em vídeo de Kiara sendo estuprada em grupo e Grace aceitando dinheiro por isso. Grace e Kiara ainda eram adolescentes quando isso supostamente ocorreu. Agora, Kiara sempre foi estranha e as evidências podem mostrar que ela é bem ingênua. Isso aumentou ao longo do tempo, conforme a dinâmica de poder entre Isaac e ela evoluiu para uma situação em que ela sempre tomava decisões contrárias à própria saúde e segurança. Escolhas que não eram racionais, escolhas que iam contra seus próprios interesses, escolhas que uma pessoa comum não faria. Por exemplo, vocês vão ouvir evidências de que, 6 meses antes do assassinato, em abril de 2022, Isaac espancou Kiara, quebrando o polegar dela depois de perder o controle. Inicialmente, Kiara cooperou com a polícia, mas depois decidiu não continuar colaborando. Quando Isaac sugeriu que Kiara se prostituísse, ela fez isso, e Isaac ficou com o dinheiro. Ela chegou a voltar à prostituição a pedido dele após ser estuprada por um cliente. Essa evidência será apresentada apenas para mostrar que Isaac sabia que podia manipular Kiara, sua intenção de fazê-lo no dia do assassinato e a dinâmica coercitiva entre eles. Vocês verão isso. Quando Kiara foi informada de que Isaac fazia parte de uma organização secreta de justiceiros chamada Ghost, que foi criada com o propósito de matar traficantes de pessoas, ela acreditou em Isaac, que ele havia fundado essa organização secreta de justiceiros. Ela acreditou nele quando ele disse que se ela, Kiara, matasse Grace, que estava em uma lista de alvos escolhida especificamente para Kiara, ela subiria de posição e teria benefícios no mercado negro. Essa é uma declaração de uma das mensagens entre Isaac e Kiara?
Essa declaração foi feita na noite do plano para assassinar Grace. Não haverá nenhuma evidência neste caso de que Ghost seja um grupo real ou que Isaac fosse de fato um assassino justiceiro secreto com acesso a um celeiro para matar pessoas, mas ela acreditou nele quando ele disse isso para ela. Kiara passa a acreditar em Isaac quando ele a convence de que ela tem transtorno dissociativo de identidade, ajudando-a a nomear e alimentar suas diferentes personalidades. Então, neste momento, você pode estar aí pensando: uau, essas são afirmações bem ousadas. De onde, afinal, todas essas evidências vão surgir? Bem, senhoras e senhores, elas virão de várias fontes. Será na forma de depoimentos de civis que irão ao tribunal e prestarão o mesmo juramento que todas as outras categorias de testemunhas, especialistas forenses como peritos em impressões digitais e analistas de DNA, além de uma patologista que realizou a autópsia da Grace. Será por depoimentos de autoridades policiais, dados de celulares e dados obtidos por mandados de busca relacionados ao Facebook. Será na forma de depoimentos da Kiara e de um psiquiatra forense chamado Dr. Michael Wellner. Então, agora que vocês já têm um pouco de contexto, talvez seja um bom momento para eu organizar todas essas provas que virão em um roteiro e uma linha do tempo para vocês. Vou mencionar as testemunhas na ordem em que aparecerem no julgamento, começando ainda esta manhã. Então, quanto à linha do tempo que as provas vão estabelecer, em 28 de outubro de 2022, Grace Shinnings precisava de um lugar para ficar e entrou em contato pelo Instagram, outra rede social, com Isaac Apodaca, que concordou em deixá-la ir até a casa dele. Agora, apesar de saber que Kiara odiava Grace e que Kiara não queria Grace lá, ele permitiu. Grace chegou ao número 5.941 da Jaguar Drive, a casa que pertence à mãe de Kiara, Lani McCullough, por volta das 23h30. Lani ficou em sua casa, a principal da propriedade, chamada assim durante o julgamento. Ela não sabia que Grace estava na propriedade. O plano inicial de Isaac e Kiara era que ele levasse Grace a um parque próximo, onde Kiara, fantasiada com roupas assustadoras e espada, a esperava. Nós sabemos dessas coisas novamente por causa das mensagens entre Kiara e Isaac. Na verdade, ele não levou Grace ao parque. Eles foram para a garagem separada de um cômodo nos fundos, onde Kiara e Isaac passavam a maior parte do tempo. Kiara acabou saindo do parque e entrou na garagem. Todos estavam presentes, tudo estava relativamente calmo. E depois de um tempo, Isaac saiu. Ele foi para a casa principal. Kiara e Grace conversaram. Ele voltou. E pelo resto da noite e da manhã, Isaac e Kiara trocam mensagens quase sem pausas, cada um usando seu próprio celular. E alguns dos emojis, figurinhas e desenhos inocentes, mas grande parte gira em torno de matar Grace. Em alguns momentos, Kiara participa ativamente. Ela pede para Isaac ser o responsável por matar Grace. Eles discutem como limpar depois com água oxigenada, o que descartar ou colocar para lavar. Elas discutem sobre usar a adaga ou a espada. Mas Isaac, quando solicitado, desconversa, mas segue incentivando ela a cometer o assassinato. Elas costumam usar apelidos carinhosos entre si. Kiara era Puggle. Isaac era chamado de Otter. Durante a noite, os três dormiam juntos na mesma cama, com Isaac deitado aos pés da cama. Você vai ver uma foto disso nas mensagens. No início da manhã, Kiara e Isaac, enquanto Grace está dormindo, presumivelmente, bolam um plano que Isaac chama de Operation Fake Kick-Out, onde ele diz para Grace que os dois precisam ir embora. Isso não foi uma expulsão real. A Operation Fake Kick-Out começou. Ele está criando a chance para Kiara matar Grace. Então, quando isso está prestes a começar, Isaac envia a mensagem final, um golpe psicológico para Kiara, para pressionar Kiara a matar Grace. Ele novamente diz a Kiara que Grace já havia confessado isso, sendo essa confissão sobre o estupro coletivo delirante que ele afirma que Grace facilitou anos atrás. Essas mensagens finais são enviadas às 1h27 da tarde. Nesse ponto, Kiara já acumulou raiva suficiente. Isaac sabe que ele planeja usar a espada que está na garagem e entra rapidamente na casa, parando para ajudar Lani McCauley a colocar um tapete na máquina de lavar e para urinar. Ao voltar, Kiara já está com a espada. Grace está morta ou morrendo na cama. Ele diz para Kiara ir tomar banho. Ela vai... Kiara entra na casa principal para tomar banho, cumprimenta a mãe, tira as roupas usadas no assassinato e as põe no cesto de roupa suja.
Após o banho e se trocar, ela retorna à garagem. Ela encontra o corpo de Grace em outra posição e Isaac desapareceu. Ela não sabia que, depois de pesquisar no Google como se livrar de um corpo, Isaac tinha ido embora. Ele ligou para sua mãe, Linda Montoya, e foi até a AP Wireless, uma loja de celulares na mesma rua. Linda ligou para o 911 às 1h46 da tarde, o que desencadeou a resposta policial. Você ouvirá trechos da ligação ao 190 como a primeira evidência desta manhã. Em cerca de 6 minutos após Linda ligar para o 190 por volta de 1h52 da tarde, os primeiros policiais que responderam chegaram. Policiais do Departamento de Polícia de Santa Fé, Francisco Alvarado, Alejandro Arroio e Manuel Romero, chegam à casa e se aproximam da propriedade após relatos de homicídio por esfaqueamento. Quando Alvarado se aproxima da cerca, ele vê Kiara saindo da garagem para a casa e grita: "Contato, contato", indicando que avistou alguém. Ele a segue e ela fecha a porta da casa. Alvarado vê sangue na porta dos fundos e tenta arrombá-la a chutes. Lani e Kiara saem da residência e são detidas. Agora, um breve momento de confusão começa sobre se a polícia realmente tinha ido ao lugar certo. Será que isso poderia ter sido uma pegadinha? Porque está tudo tão calmo. É então que Alejandro Arroio confirma o endereço e descobre que o corpo estaria supostamente na garagem. Ele usa as chaves de Lani para abrir a porta da garagem e vê o corpo de Grace. Ela está visivelmente morta. Ela está no chão, bem em frente à porta, caída contra a borda do colchão. Socorristas chegam e confirmam sua morte com eletrodos de ECG. Então, enquanto aqueles 3 policiais, Arroio, Alvarado e Romero, isolam o local, os policiais do Departamento de Polícia de Santa Fé, César Ornelas e Derrick Arne, estão se dirigindo à AP Wireless. Lá, eles detêm Isaac Apodaca. Eles leem os direitos de Miranda para ele. Dizem que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que ele disser pode ser usado contra ele. Qualquer pessoa que já tenha assistido a 1 ou 2 episódios de Law e Order conhece seus direitos de Miranda. Ele obtém uma declaração de Isaac, e então ele e seu colega tomam providências para apreender o celular que Isaac tem em sua mão e com ele. Pouco depois, o detetive da Unidade de Crimes Violentos, que agora é sargento Javier Vive Lau, é designado para o caso, já que obviamente houve um homicídio que exige um detetive responsável pela investigação. Primeiro, ele vai à casa na Jaguar, recebe um resumo, observa o local e segue para a delegacia entrevistar Isaac e Kiara, levados para lá. Durante todo esse processo, mandados de busca são solicitados e a cena é protegida e preparada para ser analisada. E quando eu digo cena, estou me referindo principalmente à garagem, o lugar onde Grace morreu. Mencionei as evidências físicas e digitais, como as mensagens do caso, mas, como sugeri, as digitais não se sustentam sozinhas e são confirmadas por muitas das evidências físicas que vocês ouvirão a seguir. A cena é processada, ou seja, vasculhada pela perita criminal Maria Tena. Ela é uma integrante treinada das forças de segurança que coleta e fotografa as evidências. Com licença. Ela vai nos ajudar a responder o que ocorreu naquela garagem. Por meio da policial Tena, vocês verão fotos da garagem antes e depois da remoção do corpo de Grace para a autópsia. Vocês vão ver que a garagem é pequena, com grande parte do espaço ocupada por um colchão e alguns móveis pequenos. E que, além dos itens que têm valor como prova, a garagem está cheia de lixo, garrafas com urina, vários gatos e várias sacolas e caixas com os pertences de Grace que ela trouxe com ela. A policial Tena fotografa a cena enquanto itens com valor probatório são removidos como prova e o local é processado em etapas. Dos itens que ela recolhe, e foram muitos, alguns dos mais importantes são a grande espada larga ensanguentada de 2 mãos, com uma lâmina de 36 polegadas que é a arma do crime neste caso. Ela pega o celular da Grace e roupas de cama ensanguentadas, indicando que o assassinato ocorreu principalmente na cama. Ela pega o celular da Kiara McCauley, achado sob o corpo da Grace, no chão ensanguentado. Uma adaga que não foi usada no assassinato em si, mas era um dos itens que Isaac e Kiara pensaram em usar. Isaac, em certo momento, insta que Kiara use a adaga por ser cega e cortar melhor.
O depoimento da policial Tena vai, em essência, nos mostrar como aquelas mensagens trocadas entre Isaac e Kiara prenunciaram o que realmente aconteceu na cena do crime. Agora, o que não está presente neste caso é evidência do uso de drogas pesadas. Não há metanfetamina, crack, PCP, sais de banho ou qualquer parafernália associada ao uso de drogas pesadas. A evidência mostrará que apenas álcool e maconha estavam na cena, e nenhum dos dois parece ter sido consumido em grande quantidade, se é que foi consumido. Além disso, saibam que não haverá nenhuma evidência neste caso de atividade sexual entre Isaac, Kiara e Grace. Isso não é algum tipo de triângulo amoroso poliamoroso. Não há evidência de um menage à trois naquela noite. Quando dizemos que as pessoas estavam na cama, queremos dizer que estavam ali para trocar mensagens e dormir. Agora vou falar sobre os 3 peritos forenses que vão comentar sobre o corpo de Grace e a espada. Doutora Emily Helmerich é patologista forense no Instituto Médico Legal. Ela realizou a autópsia de Grace e vai testemunhar sobre os muitos ferimentos no corpo de Grace, incluindo os ferimentos que perfuraram órgãos vitais, como o fígado e os pulmões, ferimentos que deixaram Grace quase decapitada. Ela vai contextualizar quais desses ferimentos foram fatais, quais ocorreram perto da morte ou até mesmo após a morte. E, sem surpresa, as evidências mostrarão que Grace morreu por lesões por instrumento cortante e que foi homicídio. 2 pessoas do Laboratório Forense do Departamento de Segurança Pública do Novo México vão testemunhar. Jeffrey Smith realizou a análise de impressões digitais, também chamada de análise de latentes, e concluiu que apenas as digitais ou palmares identificáveis na espada são compatíveis com as de Kiara. A analista de DNA Rosalind Archuleta foi quem realizou os testes de DNA em vários itens, incluindo as roupas de Kiara, a espada, cotonetes coletados na cena e outras evidências. Ela vai testemunhar, em essência, que o sangue na espada é de Grace e que o principal perfil que pode ser identificado na espada é o de Kiara. Novamente, isso não é surpreendente, já que Kiara foi a principal pessoa que manuseou aquela espada e cortou as mãos durante o assassinato, deixando um pouco do próprio DNA para trás. O sargento V.V. Hill é nossa antepenúltima testemunha e foi o agente responsável pelo caso desde o início até hoje. Todas as evidências são encaminhadas a ele, ajudando a montar o quadro. Como disse, ele entrevistou Isaac Apodaca e Kiara McCauley na delegacia enquanto analisavam a cena do crime. Ele entrevistou Isaac primeiro. Isaac foi informado de seus direitos e vocês verão o formulário de renúncia dos direitos de Miranda, no qual ele renuncia a esses direitos e concorda em falar com o sargento V.V. Hill. Ele começa a entrevista a Isaac, contando uma longa série de histórias sobre como Kiara estava sendo violenta e estranha e usando uma faca borboleta que nunca foi recuperada. E que ela basicamente cometeu o assassinato sozinha, por vontade própria. Após várias histórias, o sargento V. Hill nota o envolvimento dos celulares e, com permissão de Isaac, analisa o aparelho junto com ele. Durante a análise dessas mensagens, o caso de Isaac se revela totalmente. As evidências mostram que Isaac não apenas sabia do plano para assassinar Grace, ele estava participando ativamente de conversas sobre isso por horas e horas. Isaac primeiro nega ter enviado as mensagens ou admite só partes, mas no fim acaba confessando que enviou. E ele até reconhece que queria que Kiara matasse Grace. A entrevista será sua para assistir e você mesma pode ver como Isaac se enrolou em várias mentiras. A sargento V.V. Hill então entrevistou Kiara. Agora, Kiara não está sendo julgada neste caso, e, portanto, a entrevista dela não será uma prova admissível, então vocês não verão isso acontecer. Vocês a ouvirão testemunhar e admitir que negou saber o que ocorreu durante a entrevista com a sargento V.V. Hill. Let me approach. Come on up. You may continue, counsel. Obrigada, meritíssima. Como disse, Kiara admitirá que na entrevista com a sargento V.V. Hill negou lembrar ou saber o que ocorreu com Grace. Até esse início da investigação, a sargento V.V. Hill já possuía muitas evidências. Ela tinha muitas evidências de que Grace havia sido assassinada, de que Kiara tinha matado Grace e de que Isaac havia feito declarações se implicando através dessas mensagens e de outras ações. Mas a investigação dela não terminou com aquelas entrevistas.
Nos meses, dias e semanas que se seguiram, ela conseguiu mandados de busca para os casos Dev que foram coletados, incluindo alguns que acabaram não sendo relevantes ou até estavam em branco. Ela entrevistou Lani Macaulay, Linda Montoya, ela revisou resultados de testes, extrações de telefone, ouviu chamadas telefônicas gravadas. Ela vai revisar muitos e a maioria desses dados com você durante seu depoimento para mostrar como conseguiu fazer as ligações entre as contas do Facebook de Isaac e o telefone de Isaac que ele usou para enviar as mensagens para Kiara. Mesmo em 2025, a Sargento Haverhill continuou trabalhando no caso, colaborando com especialistas para localizar testemunhas que pudessem ter informações adicionais ou informações colaterais. A Sargento Haverhill é a pessoa que vai juntar tudo e mostrar como ela reconstruiu os fatos para expor o processo e o planejamento do assassinato através das próprias comunicações digitais de Isaac. Por fim, vocês ouvirão nossos 2 últimos testemunhos que o Estado irá chamar dos 1920, Kiara Macaulay e o Dr. Michael Wellner. Kiara se declarou culpada de homicídio qualificado em 2º grau e conspiração para homicídio em 1º grau. Isso pode não mostrar toda a gravidade do crime que ela cometeu. Isso foi um acordo negociado que permitiu que ela se declarasse culpada por uma acusação menor em troca de seu testemunho e cooperação. Em outras palavras, Kiara não tem mais o direito de permanecer em silêncio e não tem mais o direito à liberdade, nem terá por um longo tempo. O acordo dela exige cooperação real, prevendo mais penalidades e possíveis acusações caso não cumpra ou se recuse a testemunhar sinceramente. Kiara terá que depor no tribunal sobre o assassinato de Grace. Ela precisará ser confrontada com declarações anteriores e consistentes. Ela já foi entrevistada diversas vezes pelas autoridades e advogados de Isaac. Ela vai ter que expor tudo. Esperamos que as evidências mostrem que Kiara tem muita dificuldade em distinguir entre seus sentimentos muito complicados sobre Grace e os delírios que alimentaram o plano de assassinato de longa data e muito público. Ela vai reconhecer as mensagens usando a espada e também vai admitir a confusão ao descobrir que Isaac, na verdade, não ficou para ajudar a limpar enquanto ela tomava banho, como eles haviam combinado, mas sim que ele disse que fugiu do local, ligou para a mãe dele, que então chamou o 91. Kiara pode parecer estranha, antipática, perturbada, profundamente quebrada. Ela também pode parecer alguém que faria tudo por amor. A última testemunha será o Dr. Michael Wellner. Esperamos que ele e Kiara testemunhem na segunda-feira. Ele é um psiquiatra forense de renome nacional que publicou, pesquisou, ensinou e testemunhou na área de psiquiatria forense por 30 anos. Ele analisou as provas deste caso, incluindo informações de antecedentes das partes envolvidas. Ele até realizou algumas entrevistas feitas por ele mesmo com testemunhas civis. O depoimento dele, senhoras e senhores, ajudará a responder como alguém pode ajudar, incentivar ou até levar seu parceiro a cometer um assassinato violento. Porque, no final das contas, é isso que se espera que as provas neste caso mostrem. O Estado do Novo México espera que as provas mostrem que Isaac Apodaca incitou e instigou esse assassinato. As provas vão demonstrar que não foi algo impulsivo ou uma decisão tomada em um segundo, e sim um plano deliberado. Ao final dessas provas, pediremos que profiram veredictos de culpa por homicídio em 1º grau, cometido intencionalmente e de forma deliberada, sob a teoria da cumplicidade ou da participação, além de conspiração para homicídio em 1º grau. Obrigada.